Amém, a graça e a paz a todos. Boa tarde, irmãos. Darei início agora à quarta ministração, do nosso treinamento de consolidação. Eu sou perdoado. Aqui no primeiro tópico, a oferta pelo pecado. Aqui fala sobre o ofertante que trazia o cordeiro para ser avaliado, Então, naquela época, se trazia-se um cordeiro, apresentava-o para o sacerdote, e o sacerdote, por sua vez, ele ia examinar, aquele animal, aquela ovelha, se tivesse totalmente perfeita, sem nenhum problema físico, enfim, aí ali seria aceito por ele, E aqueles pecados que o representante tinha, na verdade, eles seriam transferidos, para aquela ovelha, e ali ele sairia limpo de pecado naquela situação, naquela hora, Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante era aceito. Ninguém que é aceito a acusação pode permanecer na posição de vencedor, É isso que devemos entender. Se você é aceito em condenação, como é que você pode ser um vencedor? Porque você vai se sentir acusado, Tudo que você for executar, que você for falar, você vai ser acusado, você vai se sentir acusado. Então aquilo ali pode te trazer um enorme impedimento, na sua vida. Amém? Nenhuma condenação. A origem do nosso problema espiritual está no sentimento de acusação. Satanás aponta nossas falhas constantemente. Somos novos nascidos em Deus, então, para os novos nascidos em Deus, isso aqui é muito comum acontecer, de Satanás realmente, tentar ali se aproximar e falar mentiras, trazer eles a reconhecer que realmente eles são perdedores, que eles não valem nada, que eles não dão conta de nada, realmente que eles não servem para nada. Mas o diabo, o inimigo, ele sabe que aquelas pessoas eles são vencedores. Por isso que ele tem essa função de realmente detê-los ali naquela questão. E é para isso que nós entramos em cena, que é para poder ensiná-los, mostrá-los na palavra de Deus que eles são vencedores. Em João 8, do 10 a 11, diz o seguinte: E endireitai-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, que ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui tem a passagem daquela mulher que seria apredejada, pelos seus pecados e seus erros. E ali Jesus Cristo realmente mostrou, na palavra verdadeira, que ela já era perdoada, porque não tinha ninguém que lhe acusasse. Nenhuma condenação. Sempre procura o culpado. Quem está debaixo de acusação sempre procura um culpado. Isso é a mais certa verdade. Quando você está fragilizado, às vezes você está debaixo de acusação, você não quer assumir aquele erro que lhe foi omitido. E ali você automaticamente já procura alguém para poder transferir essa sua culpa. Então, aqui tem um exemplo de Adão, Adão culpou Deus pelo seu pecado. Foi no momento, que foi provado do fruto proibido, e ali o pecado ele foi mostrado naquela hora. Então, Adão automaticamente, acusou, a própria mulher, a própria esposa naquele momento, A mulher que tu me destes, Senhor? Foi a mulher que tu me destes. Então, ali houve uma transferência de culpa, naquele momento. Amém? Nenhuma condenação esconder-se de Deus. Quem está debaixo de acusação vive se escondendo dos irmãos e não vive a vida da igreja. Isso é uma coisa muito séria, o novo convertido. Ele está vindo cheio de acusação. Terá momentos que ele realmente vai ter aquele confronto na mente dele, que ele vai querer se esconder. Ele não vai querer, sei lá, de repente te responder uma pergunta que você lança para ele, Ele vai querer te evitar
Isso aí é um dos princípios, né? Onde ele está debaixo totalmente de acusação ainda. Mas é importante que nós persistimos, né, nessa questão e tenhamos uma noção, né, do que realmente está ocorrendo na verdade, com aquele irmão ou com aquela irmã. Amém? É um irmão passivo. Quem está debaixo de acusação vive passivo, aceitando a acusação. A passividade, na verdade, é um quietamento da mente, né? Quando a mente está vaga, né, irmãos? Quando ela está vaga, então você não tem nada, você não tem nenhum pensamento, né, focado na palavra de Deus, então a sua mente está livre, ela está vaga. Isso aí é uma enorme, né, brecha para que o inimigo venha e tome posse. Por isso que devemos realmente nos enchermos, né, da palavra de Deus, para que o nosso coração e a nossa mente esteja totalmente cheia, né, totalmente completa. Amém? É um irmão que se autopune. Judas puniu a si mesmo e nunca experimentou o perdão de Cristo. Então Judas, ele tomou uma decisão. Ele se sentiu culpado, né, pelo que ele fez. Ele cometeu um erro gravíssimo, né? Mas sabemos nós que já estava escrito, né, que aquilo ali realmente teria que ocorrer, que acontecer. Agora imagina vocês, se ele tivesse ido para Cristo e tivesse pedido perdão, a vida dele seria modificada, né? A vida dele teria outra forma. Seria cumprido. A crucificação ela viria porque estava escrito, era o propósito, amém? Porém, se ele tivesse tomado essa iniciativa, creio eu que a vida dele seria transformada. É um irmão que se sente inferior. O diabo nos confunde disfarçando a acusação com humildade cristã. Né? Aqui tem uma tremenda, digamos assim, uma armadilha, né, de Satanás. Ele vem realmente confundir, né, a acusação com humildade. No momento que se sentimos, né, acusados de algo, automaticamente a gente toma aquilo ali como se fosse humildade. A gente quer praticar aquilo ali para tentar obter o merecimento. Né? Uma grande mentira de Satanás, ou seja, uma armadilha dele. Humildade não é aceitar que o pecador, aceitar a acusação e contemplar a Cristo e crer que é perdoado. Amém? Depois que convertemos, não precisamos ser convencidos do pecado. Agora precisamos ser convencidos que somos justos em Cristo. Sabe, você é justificado em Cristo Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Né? O sangue dele, nós nos tornamos lavados pelo sangue dele, que é poderoso. Amém? Não confunda, né, condenação com convencimento do Espírito. Testificar que somos filhos. A palavra adoção neste texto seria melhor traduzida como filiação, pois recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos receberem, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Então existe aqui uma filiação, né? Existe aqui uma parentela, não qualquer tipo de parentela com o nosso Deus. Você é filho, você é herdeiro da promessa. Aleluia. Testemunhar que somos perdoados. O Espírito Santo nos dá testemunhos que fomos completamente perdoados. Se quisermos viver a plenitude de tudo que Deus tem para nós, precisamos vencer a acusação. Eu vou citar aqui o texto que fala em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Nós somos contemplados, irmão, nós somos perdoados por Cristo. E final e acabou. Né? Você foi selado com o sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas. Não existe mais condenação.
Ouça o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus está clamando, né? Aqui uma pergunta. O sangue de Jesus está clamando, falando por perdão, misericórdia e graça. Foi derramado um sangue naquele lugar, ou seja, foi derramado um líquido precioso naquele lugar, lá no Calvário. E este sangue até hoje ele clama algo, né? Ou seja, esse líquido não é uma coisa simples, é um sangue valioso. Foi através desse sangue que Satanás realmente entregou a chave da vitória. Oh Deus, amém, Senhor Jesus. O perdão dos pecados gera fé. Jesus mandou seus discípulos ir ao mundo e pregar. Quando as pessoas crerem que são perdoadas, a fé é liberada para serem libertas, curadas e restauradas. Então essas vidas agora que iremos cuidar, irmãos, realmente é isso que vamos ensinar, né? Pregar o Evangelho. Haverá todo um trajeto que elas terão que prosseguir, né? Mas contando com cada um de nós, né? Nesse curso de consolidação, cremos que essas vidas elas estarão conosco, né? Nos acompanhando, observando, né? As nossas pregações, observando a forma que a gente ministra. Então isso é muito importante para essas vidas, amém? Para que elas aprendam. O Espírito Santo nos dá testemunha que fomos completamente perdoados. Se quisermos viver a plenitude de tudo o que tem para nós, precisamos vencer a acusação. O perdão gera amor. O Senhor disse que aquele que é mais perdoado ama mais. Aleluia. Nosso amor a Deus e às pessoas depende do nível de revelação que temos do quanto fomos perdoados. Amém? Então, a tendência de quanto mais, né, sabemos que fomos perdoados, aumenta o nosso nível de amor, né? Amor esse que teremos para com esses irmãos que estão recém-chegados entre nós, na nossa família, amém? O perdão nos enche do Espírito. Quando você vence a acusação e crê que é perdoado, você é cheio do Espírito, né? Então, que esses dias possamos nos enchermos do Espírito de Deus, amém? Para isso, irmão, só basta mesmo que creiamos, né? Que somos amados em Cristo Jesus. Todos nós possuímos um coração, e nesse coração é uma casa que se fez morada do Espírito Santo. Então, se ele já habita em nosso coração, então é muito simples, né? Basta chamá-lo a hora que você queira e ali ele está lá para te atender, amém? O perdão nos enche do Espírito. Quando você vence a acusação e crê que é perdoado, você é cheio do Espírito. O Espírito só entra em casa se que foi lavada. Qual é a base que você tem que afirmar e nunca vai se abalar? Você é perdoado, não há mais dívida, o favor de Deus te alcançou. O nosso coração, ele foi lavado por água? Não, irmãos. Ele foi lavado por esse líquido precioso que eu acabei de falar, que é justamente o sangue de Cristo. Então nós somos amados, consequentemente nós somos perdoados e nós somos salvos. E vamos proclamar um evangelho verdadeiro, para que toda vida, todo ser humano ouça e por si só eles sejam salvos através de Cristo. Amém? Então eu encerro aqui essa quarta ministração de hoje, desejando a todos os irmãos uma graça e uma paz do Senhor Jesus.